Olha só, o Flávio respondeu aqueles áudios lá, o áudio e as mensagens do Intercept, né? E respondeu pedindo a CPI do Master. É aquele negócio, é o que eu falei para vocês. Ah, ficou estranho as mensagens? Não tem como negar, ficou estranho as mensagens, tá? Mas a verdade é a seguinte, não tem nada de errado. Ele estava procurando financiamento para o filme do pai. Estava cobrando o Vorkaro, que tinha assinado um contrato se comprometendo a financiar o filme, e depois parou de pagar o financiamento justamente em virtude dos problemas dele, né? E no final das contas, essa é a situação. Teve alguma coisa de errada para o Flávio Bolsonaro aí? Eu não vi nada de errado. É lógico, a esquerda está aqui, ó. Deputado do PSOL acionou André Mendonça e quer prisão preventiva de Flávio. Lógico que eles vão inventar esse tipo de coisa, mas não tem lógica alguma. Vamos entender as consequências dessa coisa aqui, a resposta do Flávio e o que a gente acha que vai acontecer a partir daqui. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu acho que vai mudar muito menos do que o pessoal imagina, tá? Porque, mais uma vez, é algo que não atinge o Flávio diretamente. Não houve troca-troca, não houve troca de favores, não houve nenhuma defesa do Vorkaro pelo Flávio. Aliás, ao contrário, né? O Flávio sempre foi um senador atuante pela CPI do Master, né? Sempre assinou, foi um dos primeiros a assinar a CPI do Master e quer a investigação disso daí. Vamos entender então o que está acontecendo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Judiciário Freestyle, Hemorroida Cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Deixa eu pedir desculpas para vocês, porque esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado. Eu tinha uma gravação de um podcast hoje aqui em São Paulo e eu precisei sair. Eu acabei de sair do hotel, o Flávio fez a resposta dele, só que aí eu tive que participar do podcast, coisa e tal. Só agora que eu voltei e estou podendo gravar esse vídeo, então peço desculpas pelo atraso, né? Então é lógico, a esquerda está empolvorosa com esse caso, está achando que olha que beleza, Flávio acabou, e não sei o que lá, vamos mandar prender o Flávio. E, meu amigo, eu sinceramente eu tô achando que esse pessoal não está entendendo nada, tá? Vai ter um impacto para a candidatura do Flávio? Não tenha dúvida, tá? Algum impacto vai ter. Eu não acho nem que vai ser tão grande, porque, lembra, o principal problema de quem vai votar no Flávio é que não quer o Lula. E continua a mesma situação, o Lula continua do outro lado, né? E eu gostei muito da resposta do Flávio, que justamente calcou em pô, vamos fazer a CPI no Master então, pô, vamos investigar esse troço para ver onde é que chega isso aí. Vamos separar quem tá, por exemplo, como o caso dele aqui, que entrou em contato com o Vorkaro apenas para ter o financiamento, sem nenhuma contrapartida, sem nada em retorno, e das pessoas que efetivamente estavam fazendo negociatas, né? O Vorkaro teve lá no Palácio Planalto conversando com o Lula. Ele queria coisas do Lula. O Lula está numa posição de poder, né? Então achei boa essa posição dele, achei bastante interessante isso daí, mas é lógico, é ilusão achar que isso não vai ter impacto, tá? Certamente vai haver algum impacto. Não acho que vai mudar nada. Vai continuar o Flávio lá na frente, ele e o Lula indo para o segundo turno, e o pessoal da direita votando no Flávio no segundo turno do mesmo jeito, tá? Bom, a deputada do PSOL aqui, a Sâmia Bonfim, acionou o André Mendonça pedindo que analise a necessidade de impor medidas cautelares e prisão preventiva a Flávio pelas negociações com o Vorkaro. Isso aqui é palhaçada dela, tá? Não há nenhuma necessidade disso daqui. Ele pediu dinheiro do financiamento privado no momento em que o Vorkaro ainda não era acusado de nada. Lembrando que o Vorkaro ele estava sendo investigado por más práticas pela PF em 2025, é verdade. Mas até então se acreditava que era gestão temerária. Ou seja, que ele tinha se excedido no banco dele, geriu o banco de forma irresponsável e acabou quebrando o banco dele. Isso é gestão temerária. É uma coisa ruim? É ruim. O cara errou ali, ele não tem interesse em quebrar o banco, quebrou meio que sem querer, né? Mas depois, a gente só ficou sabendo que ele estava sendo acusado de gestão fraudulenta no dia que ele foi preso, tá? Só em novembro, quando ficou sabendo que ele estava sendo acusado de gestão fraudulenta. Ele fraudou documentos, o Banco Master tinha documentos fraudados. É uma situação muito mais séria, né? Mas isso a gente só ficou sabendo no dia 17 de novembro, depois dessa coisa toda, tá? Então, ou seja, é uma coisa que pega mal eleitoralmente para o Flávio? Pega mal eleitoralmente para o Flávio. Vai matar a candidatura do Flávio? Não, não vai não. Eu tô para dizer para vocês que vai fazer pouca diferença no final das contas, mas vamos ver. Vamos aguardar aí os próximos desdobramentos, né? A Joana do Alibi, ela coloca aqui a lacuna na versão do Flávio Bolsonaro sobre o áudio para Daniel Vorkaro. E ela própria
parece que não percebe que não, o áudio atingiu exatamente essa lacuna. Ela fala aqui, ó, que olha só, olha o que ela diz aqui, ó. Considerando que existe um padrão mais amplo, já apontado por investigadores, sobre o que motiva Vorcaro a manter relações com determinadas autoridades, a versão de Flávio Bolsonaro apresenta uma lacuna. Não seria interesse do banqueiro pela cultura que o faria colocar dinheiro no filme biográfico de Jair Bolsonaro. Ela está inferindo que o Vorcaro queria colocar dinheiro nesse filme para obter algum retorno do Flávio Bolsonaro ou do Jair Bolsonaro. Mas o Flávio, ele não deixou essa lacuna. Ele falou, vamos fazer a CPI do Banco Master. Vamos investigar essa coisa toda. Vamos botar esse troço todo para investigar e para a gente saber o que está acontecendo nessa história, tá? E, aliás, é isso que eu falo para vocês, que esse caso aqui pode ter sido um tiro no pé do Lula. Como eu falei para vocês, esse tipo de situação, se o Lula tivesse usado isso lá em julho, agosto, né, já perto da eleição, talvez fosse realmente muito mais prejudicial. Mas agora tem um porém. O caso Master, bem ou mal, estava se encaminhando para uma situação em que não tinha mais muita novidade, né? A polícia estava falando em fechar o inquérito, a delação do Master, a delação do Vorcaro não estava indo para lugar nenhum. Isso reavivou o pedido por CPI do Master. O Flávio Bolsonaro quer a CPI do Master. E a gente sabe que a CPI do Master vai acabar apontando que o que tem de errado mesmo está no governo Lula. Como é que o Lula vai agora dizer que não quer a CPI do Master? Tem que querer a CPI do Master. Então vamos fazer a CPI do Master. É isso daí. Esse é o ponto importante no final das contas. E agora que o Alcolumbre está brigado com o Lula, vai ser lindo ver uma CPI do Master com maioria da oposição. Vai ser lindo de morrer isso, né? Aqui, ó. Depois que aconteceu essa liberação toda do assunto, né, o Flávio fez uma reunião de emergência com a equipe de campanha. É lógico, isso é natural, ele tem que saber como responder isso. Ninguém está negando que foi um evento prejudicial para o Flávio, foi ruim, pegou mal. O termo que ele usou, é o que eu falo para vocês, a gente tem que distinguir essas coisas, tá? Chamar a pessoa de amigo, meu irmão, não sei o que lá, pô, os caras estão pedindo dinheiro pro cara, né? Tá pedindo dinheiro pro cara, porra, tem que, né, agradar o cara. Nesse caso aqui, não era contra nada, não era a favor de coisa alguma, não era em troca de nenhum favor, né? Mas ele estava pedindo dinheiro, então tratou o cara bem. Mas soa mal isso no ouvido do eleitor, né? Eu concordo, não tenho o que dizer. E, além do que, essa história era muito bacana, o Flávio poder bater no Lula, porque o Lula tinha um monte de ligação com o Master e ele não tinha nenhuma. Agora tem uma ligação. Assim, por mais que seja uma ligação frágil, por mais que seja uma ligação privada, é preciso agora esclarecer essa coisa. Então a CPI do Master é muito importante, né? O Flávio admitiu as mensagens, ou seja, basicamente ele disse que as mensagens aconteceram de verdade e disse que pediu de fato o financiamento do filme sobre Bolsonaro para Vorcaro em 2024, num período em que não havia ainda nenhuma sombra sobre o caso do Master. Aqui, vamos ouvir o Flávio falando aqui. Ele falou aqui no canal dele sobre essa situação. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Pô, Flávio ainda mandou um merchan do filme aí, pô, vamos ver o filme, coisa e tal. Tem esse lado positivo, tá? Isso aqui vai dar muita audiência para esse filme, tá? No final das contas tem esse lado positivo também no que tange ao filme, né? Mas, ou seja, o que ele colocou é isso daí. Ele buscou financiamento do Vorcaro, tá? Para mim, parece uma coisa super tranquila, não vi problema nenhum, continuo apoiando o Flávio Bolsonaro, vamos ver o que vai dar isso daí em termos de viabilidade política. Que ele vai sofrer com isso. Como eu falei,
Por mais que não tenha nada de legal nessa história, vão tentar criar casos nisso daí, vão tentar criar empecilhos, vão tentar criar poréns nessa coisa, né? Teve aqui o pessoal dizendo que o publicitário confirmou ter intermediado repasses de Vorcaro para o filme de Bolsonaro. Ele disse que aportou 62 milhões. Originalmente, a Malu Gaspar falou que tinha evidências de só 2,3 milhões de reais. De evidência, só tem 2,3 milhões de reais, mas parece que esse Thiago Miranda, ele disse que chegou a aportar 62 milhões, mas suspendeu o repasse com a crise na instituição, né? Então, é o que ele está falando aqui, né? O Flávio confirmou os contatos com o Vorcaro, mas disse que conheceu ele no final do governo Bolsonaro, em dezembro de 2024, e alegou que se trata de um financiamento privado, né? E o que é verdade, né? Eu tive uma reunião com o Mário Frias, que me apresentou o projeto, eu conversei com vários empresários, mostrei para o Daniel, e o Daniel falou, cara, eu tenho interesse sim para patrocinar. Na verdade, não é patrocinar, é ser investidor, afirmou o dono da agência MIT, né? Levei para o Mário Frias e falei, olha, o Daniel vai entrar. O contrato foi assinado, né? Miranda afirma que nesse primeiro momento nem Flávio Frias, nem Flávio Bolsonaro se encontraram com o Vorcaro. Mas em outra ocasião, provavelmente quando o Daniel Vorcaro parou de pagar, o pessoal ficou preocupado, não estava entrando dinheiro, pediram para acionar o Flávio para ver se o Flávio conseguia falar com o cara e resolver isso daí, né? Então, assim, eu não vi nada de significativo nisso daqui, não tem nada de errado, até porque não haveria nenhuma contrapartida possível. O pessoal do Lula avançou o sinal nisso daí, tentou avançar, tentou colocar como um grande escândalo, né? As mensagens são chatas, é verdade, é sempre chato esse tipo de coisa, mas não vejo nada demais nisso daí, né? Agora, outra coisa que o pessoal está colocando aqui é o seguinte, o Vorcaro também financiou os filmes do Lula e do Temer, tá? O Vorcaro adorava financiar esses filmes todos aqui, financiou do Lula e do Temer. Então, se tem alguma coisa errada em o Vorcaro patrocinar um filme para alguém, o Lula e o Temer estão enroscados nessa história também, porque eles também foram patrocinados pelo Vorcaro, né? Dá para ver porque o banco do cara não deu certo, né? O cara gastava dinheiro com filme para cima e para baixo, eu não sei se esse filme dá um dinheiro não, tá? Enfim, essa é a situação aqui. Muito embora, isso aqui tem que ter um porém, tá? É muito chato o Flávio se sair com essa história de que, não, mas o Lula fez também. Não, meu amigo, a gente quer um cara que seja melhor do que o Lula, não o cara igual ao Lula, o equiparável ao Lula, né? Então é importante notar que o Vorcaro financiou o Lula e financiou o Temer também, mas a verdade é que a ideia não é essa. A posição do Flávio boa é essa. Vamos fazer a CPI do Master para investigar esse troço até o final. Se tiver alguma coisa errada contra mim, vai ser identificado na CPI do Master. Vamos investigar esse troço todo aí, né? Eu acho muito bacana isso daí. Acho que é a postura correta do Flávio Bolsonaro, né? Agora, uma coisa que está me preocupando é que isso gerou uma certa crise na direita. Teve acusação, o pessoal dizendo que não, que fulano vazou as mensagens e Beltrano vazou as mensagens. E aí o Zema se posicionou criticando o Flávio Bolsonaro. Tá vendo? Zema, oportunista. Cara, o Zema é o candidato, bicho. Ele tem razão em colocar o posicionamento dele, né? Enfim, é um ponto ruim para o Flávio? É um ponto ruim para o Flávio. Mas eu sinceramente não vi nada de errado no que o Zema fez. Agora, aqui eu tô com uma dúvida. Olha só. O Mário Farias fez um post aqui dizendo que, olha só, na condição de produtor executivo do longa-metragem Dark Horse, eu esclareço. O Flávio Bolsonaro não tem qualquer sociedade no filme ou na produtora. Seu papel limitou-se à cessão de direitos de imagem da família e, naturalmente, ao peso que o seu sobrenome agrega na hora de atrair investidores interessados em financiar um projeto desse porte, o que é legítimo e esperado, né? Como já esclareceu a produtora Golpe Entertainment, não há um único centavo do senhor Daniel Vorcaro em Dark Horse. Aí eu fiquei curioso, porque o Flávio Bolsonaro disse que estava realmente cobrando as parcelas de um contrato que haveria com Daniel Vorcaro, com a empresa do Vorcaro, para botar no filme. Então agora eu não sei, parece que ficou desencontrada as justificativas do Flávio aqui. O Paulo Figueiredo também foi nesse sentido, tá? Como eu disse, não há dinheiro do Vorcaro no filme Dark Horse, não sei o que lá. Recebida produtora e repasso. A Group Entertainment esclarece que preliminarmente a legislação norte-americana aplicável a operações privadas de captação do setor veda a divulgação de identidade de investidores cujos aportes encontram-se resguardados por acordos de confidencialidade. Mas depois ela argumenta aqui, sem prejuízo das restrições acima, com o propósito de afastar especulações infundadas, afirma categoricamente, dentre mais de uma dezena de investidores que compõem o quadro de financiamentos do longa-metragem, não consta um único centavo proveniente do senhor Daniel Vorcaro, do Banco Master ou de qualquer outra empresa sob seu controle societário.
Mas a gente tem um problema, porque o Flávio falou que teve o contrato, né? Então eu não sei o que está havendo aqui, se dá uma falta de conhecimento e coisa e tal, né? Mas realmente teve esse problema, né? Também teve um print de uma conversa de um grupo bolsonarista que foi vazado aqui pelo Paulo Bilinski, se não estou dizendo aqui, que foi parar no Globo, né? Dizendo aqui que não, que um grupo de bolsonaristas debatem a substituição de Flávio por Michele após áudio pedindo recurso para Vocaro, né? Isso já foi desmentido, não tem nenhum planejamento de substituição de ninguém por ninguém. Como eu falei para vocês, eu acho que vai ter o resultado final disso aqui vai ser bem pequeno, vai piorar para o Flávio, não tenha dúvida, mas no final das contas vai ser uma coisa bem pequena e que é fácil dele recuperar muito em breve. Vamos aguardar o que vai acontecer, tá? O Zema também criticou o Flávio Bolsonaro e, bom, o Zema tem o direito de criticar, né? Enfim, é uma situação complicada de qualquer forma, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu aposto que vai ter impacto, mas não vai ser tanto impacto assim não. E é fácil do Flávio se recuperar disso. Tem que insistir na CPI do Banco Master. Esse é o caminho correto. Não, vamos investigar esse troço. Não estou querendo investigar, o Lula não vai querer investigar, vamos botar para investigar então a CPI do Banco Master. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.